Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre as ISTs. ISTs? Mas não seria DSTs, professora? Sim, DSTs é um termo antigo agora, porque agora nós vamos usar o termo ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Mas daqui a pouco eu vou falar para vocês por que da mudança de nome, ok? Gente, vocês por acaso já ouviram falar em doenças venéreas? Doenças venéreas é uma nomenclatura que a maioria das pessoas usa para falar sobre DSTs ou ISTs, né? Doenças venéreas, gente, esse nome está relacionado à deusa Vênus, deusa do amor na mitologia romana, né? Porque as doenças venéreas, elas são transmitidas principalmente através das relações sexuais, ok? Através do amor, né? Por isso, doenças venéreas. Então, gente, hoje em dia, o termo mais recomendado para usar, né, em vez de DSTs, são as ISTs. Gente, você sabe citar o nome de alguma IST? Sabe quem são os agentes causadores dessas infecções? E como é possível evitá-las? Quais são os danos que ela pode causar ao nosso organismo? Se existe cura para elas? Como alguém pode saber se está contaminado ou não com a IST, né? Tudo isso nós vamos estudar agora, né? Sobre as ISTs. Então, vamos lá? Gente, como eu disse para vocês anteriormente, falava-se sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, gente, isso aí foi trocado, né? Esse nome foi substituído pelo nome IST, que significa infecções sexualmente transmissíveis. Por que isso, professora? Porque, gente, doença, ela remete a sintomas e sinais visíveis. Então, quando a pessoa está doente, a gente percebe que ela está doente pelos sintomas, né? Pelos sinais que ela aparenta. Já as infecções, elas nem sempre aparentam sintomas. Às vezes você está infectado, mas não tem sintoma visível. É o que acontece com muitas dessas infecções sexualmente transmissíveis. A pessoa, às vezes, ela tá com a infecção, só que ela é assintomática e ela permanece assim por toda a vida. Se ela não fizer um sintoma, ela nunca nem um exame, desculpa, ela nem vai saber que ela tá com a IST, ok? Por isso, gente, o nome adotado agora é IST, infecções sexualmente transmissíveis, porque muitas vezes a pessoa está infectada, mas é assintomática, não apresenta sintoma. E se é doença, a doença parece sintoma visível, ok? Esse nome, essa nomenclatura foi adotada pela Organização Mundial da Saúde, tá? Pela OMS. Então, a partir de agora, não usaremos mais DSTs e sim ISTs, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que são ISTs? Elas são infecções transmitidas principalmente através da relação sexual. Então, a forma de contato principal de uma IST é a relação sexual, né? Sem proteção. Constitui um conjunto de doenças infecciosas que podem acometer áreas como as genitálias, canal anal, oral e ocular, tá? Então, algumas dessas infecções também estão presentes na boca e nos olhos, né? Afetando tanto mulheres quanto os homens. E os sintomas das IST são os mais variados, né? Cada uma apresenta um tipo de sintoma, às vezes algumas aparentam sintomas muito semelhantes, né? Então, seus agentes causadores podem ser vírus, fungos, bactérias e também protozoários, tá? Não tá aí no slide, mas protozoários também causam algumas ISTs. Algumas são de tratamento fácil, rápido, né? Com pomada, com antibiótico, a pessoa vai, faz o tratamento certinho e aí ela é curada, né? Como exemplo, a gonorreia, a sífilis. Agora tem umas que não possuem cura ainda definitiva, que pode levar à morte, como é a AIDS, né? Uma das principais ISTs, uma das mais temidas também. Então, gente, ó,
Atenção, informações importantíssimas. A Organização Mundial de Saúde estima que ocorram 340 milhões de casos de IST por ano no mundo. Então, é muito caso de IST, né? E a prevenção é o quê? Não é complicada. Então, a gente fica pensando, por que tem tantas pessoas, né, infectadas se a prevenção não é tão difícil? Qual que é a prevenção, gente? O uso de preservativo. Nós já ouvimos falar lá nos métodos, né, contraceptivos, e a gente viu que os preservativos, eles são um método de barreira e que eles também combatem as ISTs. É uma forma de prevenção às ISTs, ok? É o melhor método de prevenir o contágio, né? E além disso, a pessoa tem que fazer consultas regulares ao urologista, no caso dos homens, ginecologista, no caso das mulheres, para acompanhar tudo aí certinho, né? Porque se tiver algum caso de IST, que ficou errado aí no slide, é IST, tem que realizar o tratamento apropriado, tá? Então vamos lá, gente. Vamos estudar algumas ISTs, né? Vamos entender a forma de tratamento, a forma de contágio, a prevenção, né, de algumas ISTs. Gonorreia. Gente, a gonorreia, ela é uma doença causada por uma bactéria do gênero Neisseria gonorrhoeae. Esse é o nome científico dela, né? A espécie da bactéria que causa gonorreia. Ela provoca ardor ao urinar e secreções com odor desagradável na uretra, que é o canal por onde sai a urina, né? Ou na vagina, tá? E aí, pessoal, a gente pensa assim, é uma doença, um EST mais simples, né? Mas a pessoa sofre, porque a mulher, ela apresenta corrimento vaginal, né? A ardência, a urinar. E às vezes esses sintomas nem aparecem, né, na mulher contaminada. Às vezes ela tá infectada com a bactéria, só que às vezes ela não apresenta sintoma, ela é assintomática, então ela não sabe que ela tá com a bactéria da gonorreia. E aí, se ela tiver relação sexual sem proteção, ela vai passar pro parceiro dela, tá? Assim é o homem também, a mesma coisa. Então, o diagnóstico é feito como? Por meio de exames físicos, né? Se ela tiver ali com sintomas, os exames físicos já detectam. E se ela não tiver sintoma, mas ela tiver lá acompanhamento do ginecologista, aí vai fazer o quê? Um exame laboratorial. Se a mulher ou o homem tem muitos parceiros sexuais, então ela já tem que fazer esse exame, porque provavelmente, talvez, né, ela esteja contaminada com essa bactéria. E o tratamento é como, gente? Tratamento através de antibióticos orais ou injetáveis. Então, a pessoa, enquanto ela tiver com tratamento ali, o importante é que ela faça o uso, né, correto do antibiótico, tome conforme a orientação do médico. E uma coisa muito importante a falar sobre a gonorreia é que, se não for tratada essa infecção, ela pode chegar até as tubas uterinas na mulher, né? E na próstata e testículo no homem. E isso pode causar, gente, esterilidade. Então é muito importante que faça o acompanhamento certinho. É uma doença simples, né? Mas que deve ser acompanhado, porque pode levar a complicações mais severas. A mulher, ela pode transmitir essa bactéria para o bebê durante o parto, né? E essa bactéria no bebê vai causar cegueira nesse recém-nascido. E então, gente, todo cuidado é pouco, né? Tem que ter acompanhamento. A gente já viu que as gestantes, elas têm que fazer acompanhamento, né? O pré-natal, até para detectar esse tipo de situação, ok? A próxima doença... aqui tem uma imagem, gente, mostrando alguns sintomas que podem aparecer na pessoa que está infectada com a Neisseria, né? A bactéria da gonorreia. Ela pode ter dor e ardor ao urinar, incontinência urinária. O que é essa incontinência urinária? Às vezes a pessoa tá com tanta vontade de fazer, né, xixi, urinar, e aí não consegue, né? Vai saindo pouquinho a urina. Isso é incontinência urinária. No homem, corrimento amarelado, né, no canal da uretra, e dor de garganta. Interessante, né? É porque às vezes a bactéria, ela pode chegar até essa região aqui oral, né?
Gente, próxima é a sífilis. A sífilis também é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Essa doença, ela apresenta 3 estágios. Então, a pessoa que está contaminada, ela vai passar, se ela não tratar, ela vai passar pelos 3 estágios. Se ela começar a tratar desde o primeiro estágio, provavelmente ela não chega nem no segundo, muito menos no terceiro, né? Então, o primeiro estágio, o que acontece? Ela pode ter o aparecimento de uma lesão nas genitálias, né? Nos órgãos genitais, que a gente conhece como cancro duro ou úlcera genital. E geralmente, gente, é uma ferida, ela não dói, não coça, mas está ali, né? E ela pode aparecer na boca também. E essa ferida ela vai desaparecer sozinha. Alguns dias ela desaparece, né? Não deixa cicatriz. E às vezes a pessoa não procura um médico, aí ela pensa assim, tô curada, né? Porque esse tipo de situação a pessoa às vezes fica envergonhada de procurar atendimento médico. Então ela tenta tratar em casa sozinha, se automedicar ou deixa que passe, né? Só que aí desaparece a ferida, né? E a pessoa acha que tá curada. Só que depois de alguns meses, o que vai acontecer? A bactéria está alojada no seu organismo e aí vai aparecer feridas e manchas vermelhas pelo corpo inteiro. Quando isso acontece, a pessoa já está no segundo estágio da doença. E aí fica manchinhas pelo corpo todo, né? Aí quer dizer que ela está no segundo estágio da doença. Aí a pessoa nem lembra às vezes que ela teve lá aquela ferida nas genitálias. Ela pensa, puxa, tá aparecendo manchas, feridas no meu corpo, e às vezes não procura atendimento médico. A ferida desaparece, as manchas desaparecem, ela acha que ela tá curada. Aí o que acontece? Vem o terceiro estágio da sífilis. Aí ela provoca lesões maiores na pele, pode atingir o sistema nervoso, provocando problemas neurológicos na pessoa, né, no sistema nervoso. E aí isso pode levar até a morte do indivíduo. Então, gente, é necessário o atendimento médico. O tratamento da sífilis. O diagnóstico é realizado por meio do exame físico, né? O médico dá uma olhadinha lá nas feridas e aí ele pede os exames de laboratório, que aí pega, né, prurido, secreção da feridinha, né? E faz lá o exame para detectar a bactéria. Se tiver a bactéria, né, a treponema, aí quer dizer que a pessoa está contaminada com a sífilis. O tratamento é feito através da penicilina. Gente, a gente já ouviu falar na penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto pelo homem. A gente estudou isso ano passado, não foi? 8º ano. Quem descobriu a penicilina? Caiu até em um AVC. Foi Alexander Fleming. Lembra disso? E qual que é a recomendação, gente? Que o paciente não mantenha relações sexuais sem proteção por um período de cerca de 15 dias após o final do tratamento. Então, finalizou o tratamento, ou o paciente tem abstinência sexual, ou ele faz relação sexual com o preservativo, para ele ter certeza que a bactéria foi eliminada do organismo, ok? Aí nós temos algumas imagens, né? As feridinhas, elas são semelhantes às feridas de catapora, né? Quando ela tá curando. E aí, mostrando para vocês os 3 estágios. O primeiro estágio, feridas nas genitálias ou na boca, né? E nas sífilis secundárias, feridinhas pela pele, por toda a pele, no corpo todo. E no terceiro estágio da sífilis, a pessoa pode ter problema no sistema nervoso e também no sistema cardiovascular, tá bom? Tricomoníase, gente. A tricomoníase, ela é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Gente, a transmissão ocorre por meio de relação sexual ou também de contato íntimo com a secreção de uma pessoa contaminada. E aí eu falo para vocês que não pode emprestar roupa, porque se uma pessoa tiver contaminada com Trichomonas vaginalis e tiver secreção ali, você vai pegar esse protozoário mesmo sem ter relação sexual.
toalha, né? Esses objetos pessoais a gente não compartilha, ok? A gente pode pegar um IST compartilhando uma toalha no clube, compartilhando uma calça jeans, então isso a gente deve evitar, tá? Ela pode ser transmitida de mulher para homem, de homem para mulher e de mulher para mulher. Foi esse caso que eu falei para vocês na questão das meninas. Ah, me empresta sua calça jeans, né? Me empresta sua toalha no clube, tá? Pode acontecer através de secreções do contato íntimo, né? E os principais sintomas, né? Como detectar a tricomoníase? Acontece o que, gente? Um corrimento amarelado, meio esverdeado, né? Tem um odor forte, desagradável, coceira na região íntima, irritação da vulva, né? Que é a parte externa, né? Da vagina, dificuldade de urinar e dor ao urinar, tá? Então, esses são alguns sintomas para a gente detectar a tricomoníase, ok? O tratamento, geralmente os médicos indicam abstinência sexual até terminar o tratamento, ou seja, não ter relações sexuais até terminar o tratamento, e o uso de antibióticos, tá? A candidíase. Candidíase é uma IST muito comum, porque a candidíase, ela é um tipo de micose causada por um fungo chamado Candida albicans. E os sintomas são mais comuns nas mulheres, tá? Elas apresentam coceira na região íntima, corrimento de cor branca, né? E arde ao urinar também. No homem, os sintomas quase não aparecem, mas se aparecer, são manchas vermelhas e lesões no pênis e também coceira, tá? Aí a gente fala, qual que é a melhor prevenção, né, para candidíase? Gente, higiene íntima. Usar um sabonete de pH neutro, né, para neutralizar ali, porque a acidez da vagina é muito grande, então às vezes dá uma neutralizada ali, ajuda, né, a prevenir esse fungo. É importante dar preferência à roupa íntima de algodão e de cor clara, porque as outras roupas íntimas de outros tecidos, né, e outras cores, elas aquecem a região íntima e isso torna o local propício à proliferação desse fungo. Então, a tendência é só piorar, né, aumentar o fungo ali na região íntima. Tem mulheres que têm o costume de usar absorvente íntimo sempre, todos os dias. Então, isso não é legal porque aumenta também a proliferação do fungo, porque aquece, né, a região íntima e o fungo adora um local mais quente, né? Evitar calça jeans muito justa ou molhada, porque isso também ajuda o fungo a desenvolver naquele local, né? Às vezes ficar com calça jeans o dia inteiro ajuda também a proliferação do fungo. O interessante é que você procure roupas que permita a aeração, né, a entrada de ar nos órgãos íntimos ali, tá? Gente, outros fatores que podem também causar a candidíase é o estresse, o nervosismo. Isso ajuda a produzir algumas substâncias na região íntima que serve de alimento para os fungos. Então, esse estresse, né, o nervosismo ajuda também a proliferação do cândida, tá? O tratamento, na maioria dos casos, o profissional ele passa cremes de uso local, então passa um creme ali na região íntima para usar de 2 vezes ao dia, às vezes até 3 vezes. E também tem a opção de antifúngicos que é em comprimido, a pessoa toma, né, para combater o fungo. Quando a irritação é muito grande, né, muito acentuada, tem um tratamento que é um medicamento via oral, à base de corticoide, tá? Que é uma substância que combate aí o fungo, o Candida albicans. Aí tá mostrando para vocês alguns sinais da candidíase, né? Aquele corrimento esbranquiçado, amarelado, né? No homem, pode até ter umas bolhas no pênis.
E a herpes? Gente, nós temos também a herpes genital, que também existe a herpes oral. É causada, gente, pelo herpes simplex vírus. Então, a herpes genital, ela é causada por um vírus chamado herpes simplex, tá? E tem o herpes simplex do tipo 1 e herpes simplex do tipo 2, tá? Gente, o que pode acontecer com a pessoa que tem herpes? Quais são os sintomas, né? Provoca manchas, lesões e pequenas bolhas nas mucosas genitais. Se for uma herpes oral na boca, também causa, né, bolhas, manchinhas aqui na região da boca, tá? Entre os sintomas é a ardência, coceira, tá? Pode aparecer as bolhas, igual eu falei para vocês. Essas bolhas ficam cheias de um líquido claro, parecendo pus. E aí, quando elas estouram, fica uma casquinha nessas feridinhas, tá? Embora essa herpes ela possa ser controlada, ela não pode ser eliminada do organismo. Então, a pessoa, uma vez infectada com o vírus, ela vai ser portadora desse vírus aí pro resto da vida dela, infelizmente, tá? Eles têm, a pessoa que é portadora do vírus da herpes, ele passa um período sem ter manifestação da doença. Aí, às vezes, a doença reaparece, né, causando sintomas no organismo da pessoa. E aí, o que acontece quando ela reaparece? A pessoa está com o sistema imunológico baixo, ela está passando por um período de estresse, um período de cansaço, e aí o vírus, ele se manifesta na pessoa, né, causando aí os sintomas que eu falei para vocês. Como é feito o diagnóstico, né? A observação das lesões. Então, o médico vê ali a lesão, ele mais ou menos imagina, é causada pelo vírus da herpes. Então, aí ele pede o exame de laboratório, né, colhe o material do paciente, das feridas ali que aparece pelo corpo, né, nos órgãos genitais, e aí ele faz a análise laboratorial e detecta lá o vírus da herpes. O tratamento é feito com o uso de medicamentos antivirais orais, né? Então, a pessoa, quando ela tem ali a manifestação da doença, ela toma esses medicamentos antivirais. Aqui eu tenho algumas imagens de como essas feridinhas causadas pelo vírus da herpes, tá? Então, gente, a pessoa que tem o vírus, quando o vírus se manifesta, né, ela fica portador do vírus da herpes o resto da vida, ela sempre vai ter. Não vai ter como tirar o vírus do corpo dela. Mas ele não fica manifestando também o resto da vida, não. É em períodos de estresse, de baixa da imunidade, que aí o vírus vai se manifestar e aí causar esses sintomas falados, assim como essas feridinhas pela pele, tá? Gente, na próxima aula nós vamos falar de AIDS e hepatite, porque se eu fosse falar somente nesse vídeo iria ficar muito extenso. Qualquer dúvida, você já sabe onde me encontrar. No e-mail institucional, e agora nós temos o nosso grupo do WhatsApp que serve justamente para isso, para tirar as dúvidas que vocês tiverem durante as aulas. Pessoal, um beijo, até breve e tem atividades para vocês aí, tá? Tchau!